Oi, eu sou o Dr. Kelvin Juan e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 dos melhores exercícios de mobilidade para resolver a maioria dos seus problemas. Nós vamos trabalhar as áreas que a maioria das pessoas tem dificuldade, como quadris rígidos, ombros tensos e muito mais. Então, sem enrolação, vamos começar com uma das áreas mais problemáticas, os isquiotibiais. Os isquiotibiais são aqueles músculos que ficam atrás da coxa. E quando eles estão tensos, todo o resto do corpo começa a sofrer por causa disso. Os glúteos ficam mais contraídos, as panturrilhas ficam rígidas e até mesmo a sua coluna lombar pode começar a doer. Mas aqui está um grande problema, a maioria das pessoas tenta resolver essa tensão do jeito errado. Vamos pensar no nervo ciático, que vai da lombar até a sua perna. Frequentemente esse nervo fica comprimido por causa de tanto tempo sentado. Isso cria uma sensação de tensão nos isquiotibiais, mas na verdade às vezes pode nem ser isso. É por isso que ao invés de alongar os isquiotibiais, tem algo que funciona muito melhor e ajuda de forma quase instantânea para a maioria das pessoas. Essa estratégia que eu vou te passar é liberar o nervo ciático, usando uma técnica que chamamos de mobilização neural. Para fazer isso, você deve deitar, envolver as mãos atrás da coxa e estender lentamente o joelho até sentir um leve alongamento nos isquiotibiais. Isso faz o nervo deslizar suavemente de um lado para o outro, o que estudos mostram ser muito eficaz para melhorar a flexibilidade dos isquiotibiais, assim como melhorar o nervo ciático. Faça isso por cerca de 1 a 2 minutos para cada lado. Para a maioria das pessoas, apenas isso já faz uma diferença enorme. Só que depois de melhorar o movimento dos isquiotibiais, a próxima área que vamos trabalhar são os quadris tensos. E isso é muito importante porque o quadril está no centro de quase tudo que você faz, desde sustentar a sua lombar até mesmo ajudar os joelhos a se alinharem corretamente. E melhorar a mobilidade do quadril é uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu corpo inteiro. Um dos meus movimentos preferidos para isso é esse aqui. Posicione os pés levemente mais afastados do que a largura do quadril e desça até o máximo que você conseguir. Se parecer difícil, não se preocupe. Segure em algo para ter equilíbrio ou use as mãos como ponto de apoio lá no chão. A partir daí, apenas permaneça nessa posição. Mova-se de um lado para o outro e explore o movimento dos quadris. Você deve sentir os quadris descomprimindo. A mobilidade do tornozelo deve aumentar. E a sua lombar, você deve ter uma sensação de alongamento. Tudo isso no mesmo tempo. Eu recomendo ficar assim por cerca de 30 segundos. E repetir por 2 a 3 séries. Se você não conseguiu encostar os calcanhares no chão, não tem problema, mas a ideia aqui é que ao longo dos dias, com a prática, você consiga encostar o calcanhar no chão. Agora olha só, em seguida nós veremos uma das causas mais comuns se você tiver a lombar rígida e limitada. Quando nós ficamos muito tempo sentados, os flexores do quadril, especialmente os músculos mais profundos, como psoas, ficam constantemente encurtados. E com o tempo, ficar sentado, esse hábito tensiona mais ainda esses músculos. E se tudo isso não for corrigido, os mesmos músculos podem começar a inclinar a sua pelve para frente, gerando rigidez, desconforto e, na maioria dos casos, até dor na coluna, porque é tudo interligado. E a melhor forma de resolver isso é com esse alongamento aqui. Você vai se colocar em posição de avanço com uma perna na frente e outra atrás, igual você está vendo aqui. A partir daí, leve o tronco lentamente para frente. Se você já sentir um alongamento forte na frente do quadril, da coxa, fique nessa posição. Tente relaxar, respire e deixe o alongamento descomprimir gradualmente a região do seu quadril. Um bom ponto de partida aqui é fazer de 1 a 2 minutos para cada lado, dependendo do quanto você consegue ficar nessa posição e também do quanto você está tensionado. Agora vamos para uma das partes do corpo mais incômodas quando estão tensas, o ombro e o pescoço. Quando essa área perde mobilidade, geralmente por causa desses músculos que você está vendo na tela, os trapézios, quando eles estão sobrecarregados, é comum que por conta disso os ombros e pescoço absorvam todo esse estresse. E quando isso acontece, não apenas o pescoço e os ombros ficam tensos, só que em casos mais graves isso pode até causar dores de cabeça tensionais. E para evitar que os músculos dos ombros e da parte superior das costas fiquem tensos, uma coisa que funciona muito bem são as rotações acima da cabeça. Doutor, que nome complicado, como é que eu faço isso? Calma que eu vou te ensinar.
Pegue um bastão, uma toalha ou uma faixa elástica que nem eu estou usando aqui. Você vai segurar um pouco mais afastado que a largura dos ombros e vai levantar os braços para cima e sobre a cabeça, girando desse jeito aqui. Vá até onde fica confortável para você e depois volte para o início. Quando você faz isso, você sente o peito e os ombros descomprimindo, tirando aquilo que é uma das causas mais comuns da tensão no pescoço. À medida que o movimento vai ficando mais fácil, aproxime as mãos para aumentar o desafio. Continue pelo tempo que precisar até a tensão começar a soltar. Na minha experiência, isso costuma levar 1 a 2 minutos. Para o movimento final, a gente vai trabalhar uma das partes do corpo mais negligenciadas, que são os adutores. Quando esses músculos estão tensos, eles podem limitar o seu agachamento, restringir os seus quadris e até mesmo contribuir para o desconforto na virilha ou na lombar. E o movimento que mais funciona é esse aqui. Comece afastando os pés e, se for necessário, coloque as mãos na coxa para apoio. A partir daí, você vai se mover suavemente de um lado para o outro. Conforme o seu corpo vai acostumando, você vai agachando gradualmente em cada lado. Você vai sentir um alongamento perto da face interna da sua coxa estendida. E dependendo do quanto você está tensionado, você pode juntar mais os pés. E tá tudo bem. Se você quiser mais desafio, afaste os pés o máximo que conseguir de forma confortável. O alongamento deve ser confortável, não pode doer. Faça cerca de 5 repetições controladas para cada lado, então são 10 repetições para 2 séries. 2 séries de 10 repetições, totalizando 20 repetições. Muito bem, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Já deixa seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando. Se essa pessoa fizer esses exercícios de forma consistente, mesmo que por apenas alguns minutos ao dia, ela vai começar a se sentir mais solta e principalmente com bem-estar muito maior. Muito obrigado para você que ficou até o final desse vídeo e até a próxima. Mais movimento é igual a menos dor. Tchau!